O que nós não podemos, nessa discussão toda de modelo tributário, é derivarmos para um caminho político ou politiqueiro de dizer que nós dependemos disso para fazer aquilo. Ou seja, não me parece razoável nós discutirmos um novo modelo de imposto de renda no Brasil a pretexto de que essa é a condição sine qua non única para se ter um Bolsa Família no Brasil. Não dá para ter essa discussão. Nós temos que buscar alternativas, o Bolsa Família é fundamental, talvez é tudo que nos une aqui como propósito imediato que nós temos, que é de gerar condições para as pessoas de baixa renda de terem sobrevivência em razão de tudo que nós estamos passando no Brasil, mas nós temos que ter a criatividade, saber que há uma arrecadação muito elevada no Brasil hoje, que nós temos fontes de recursos para isso, que nós temos outras medidas, que são medidas capazes de fazer valer como fonte de custeio o programa do Bolsa Família, e não podemos colocar no colo do Congresso Nacional esta responsabilidade de aprovar um projeto estruturante como condição para algum programa social, que é o que tem mais apelo popular, mais apelo eleitoral, inclusive. Então, acho que essa discussão aqui não calha. Nós temos que ter uma discussão técnica, responsável em relação ao modelo tributário e, obviamente, encontrarmos caminhos para poder sustentar o Bolsa Família. Aliás, agora para concluir mesmo, o Senado Federal tem sido, a despeito de algumas críticas havidas por parte do governo, o Senado Federal tem sido absolutamente colaborativo com o governo federal. As medidas provisórias são aprovadas, na sua grande maioria, não foi aprovada uma, a 1045, em razão de se ter pretendido fazer alterações muito substanciais no modelo trabalhista, à guisa de emendas em medida provisória, que foi tido pelos senadores como algo inapropriado e foi rejeitado, isso faz parte. Sem prejuízo de um novo modelo trabalhista a partir de uma medida provisória nova com esse fim específico, ou um projeto de lei, não há problema algum em relação a isso. Mas temos aprovado todas as medidas provisórias, temos aprovado os projetos de lei de interesse do governo. Lembrar que o Senado Federal foi responsável pela PEC emergencial, que permitiu o auxílio emergencial, que foi responsável pela lei das vacinas, que permitiu a aquisição das vacinas da Pfizer e da Janssen. Foi no Senado Federal que foi criado o Programa Nacional de Apoio às Pequenas e Microempresas, que é o maior programa de crédito para pequenas e microempresas, que precisa ser alavancado para poder ter recursos suficientes para esse setor, que é um setor que gera muito emprego, é um foco que nós temos que ter. Então, o Senado tem sido muito colaborativo e, sobretudo, paciente no aguardo do governo em relação, sobretudo, ao que nós vivemos de mais premente no Brasil, que é a necessidade de ter a condição de ajudar as pessoas, especialmente mais carentes. O preço do gás está elevadíssimo, o preço dos alimentos está elevadíssimo, nós precisamos atualizar o Bolsa Família, nós precisamos incluir no Bolsa Família outros segmentos e, sobretudo, nós precisamos gerar emprego no Brasil. Como fazer isso é que nós estamos realmente aguardando o posicionamento do governo, que seja mais afirmativo, mais assertivo, um pacote que seja um pacote robusto em relação a essa evolução econômica do Brasil para remediar os problemas mais graves que nós temos. Fome, miséria, desemprego, inflação, alta do câmbio, crise hídrica, crise energética, que são problemas, todos concordam, muito suficientes para o Brasil para a gente poder enfrentar. Nós não precisamos inventar crise, não precisamos inventar inimigos, não precisamos criar fatos o tempo inteiro, porque nós já temos fatos graves demais para poder serem enfrentados e tenho absoluta convicção que o Senado tem exatamente a dimensão e a compreensão da sua responsabilidade nesse enfrentamento. E nós não vamos fugir, hora nenhuma, desta responsabilidade. Nós temos no Senado uma comissão parlamentar de inquérito que se encaminha para o seu final e, finalizando com um relatório que seja aprovado pela CPI, terá sua autonomia, as consequências perante os demais órgãos, caso aconteça, mas o Senado não pode fugir do seu papel principal, que é o papel de apresentar as propostas e ser colaborativo com o governo federal, desde que o governo federal apresente medidas que sejam consistentes no enfrentamento dessa crise. Estaremos lá, eu, o senador Roberto Rocha, o senador Ângelo Coronel, todos os demais senadores, aptos a ajudar o governo e ajudar o Brasil a sairmos da crise. Uma medida importante, obviamente, é essa que está sendo discutida hoje na CNI e na FEBRABAN, que é a apresentação de um novo modelo tributário para o país. Me alonguei demais, peço desculpas, muito obrigado. Então, o texto que veio da Câmara, nós estamos dissecando, ouvindo, para que a gente possa lavrar algo palatável, sem pressa. Eu não trabalho com pressa, nem trabalho sob pressão. A pressão é a chantagem emocional de dizer, se não aprovar, o Brasil não vai poder ter condição de propiciar os mais pobres o Renda Brasil. Que é isso? Você pode fazer um programa temporário que não precisa de aprovação do projeto de imposto de renda, você pode ampliar o auxílio emergencial,
Então, não dá para você querer fazer uma reforma de imposto de renda que mexe com todas as empresas do Brasil e também com várias e várias pessoas físicas com esse tipo de chantagem, não vou dizer emocional, mas chantagem tributária. Vou até inventar esse nome aqui agora. Então, eu queria dizer aos senhores que nos ouvem nesse momento, aos nossos presidentes, que irei fazer dentro do meu tempo, não do tempo que o Ministério da Economia quer. Se me designaram como relator, eu não tenho condições de apresentar uma peça que eu não esteja convencido que ela é a melhor peça para aqueles que pagam tributos. Porque eu sempre digo nas minhas andanças, nas minhas reuniões, ora, se tem tributo, quem gera o tributo é quem está à minha frente, são os empresários do Brasil. Você não pode querer mudar sem ouvir aqueles que proporcionam essa receita. Então, após ouvir todos os segmentos empresariais constituídos no Brasil, eu começo a tabular o meu relatório. Esse que eu tinha falado para vocês, gosto de ser breve, porque eu gosto mais de ouvir e responder.